e utilizá-lo para o engrandecimento espiritual e moral da humanidade. Aquilo que era mistério na antiguidade, e que ainda hoje o é, para os anti-espíritas, tornou-se claro no espiritismo. A ciência espírita tirou à mediunidade o seu aspecto de bruxedo, de magia, que a ignorância lhe dava, como a ciência física tirou aos fenômenos atmosféricos o sentido fantástico que a ignorância lhe atribuía. Demonstrado, cientificamente, que os chamados mortos estão mais vivos do que nós e podem comunicar-se conosco, o que todas as religiões admitem e praticam. O Espiritismo estabeleceu as normas necessárias para essas comunicações. Contra isso, alega-se a proibição bíblica. E chega-se a citar até mesmo aquele trecho do Êxodo: não deixarás viver os feiticeiros, que serviu de base para terríveis matanças de médiuns no passado. Mas o principal texto citado é o capítulo 18 do Deuteronômio. Nesse capítulo, porém, o que está proibido é exatamente o que o Espiritismo proíbe. Nada do que ali se encontra é praticado pelos espíritas. E se consultarmos o livro de Números, capítulo 11, versículos 26 e 29, veremos Moisés aplaudir a mediunidade e desejar mesmo que ela se propague a todas as criaturas. Para os que entendem a proibição anterior como absoluta, a Bíblia se contradiz. Mas para os que compreendem que Moisés proibiu os abusos e as imposturas, como o Espiritismo os proíbe, a Bíblia se mostra coerente e concorda plenamente com o ensino espírita. Em Provérbios 31, 1 a 9, o espírito da mãe de Lemuel apareceu-lhe para lhe transmitir conselhos. Em Juízes 13, um espírito aparece a Manoé e sua mulher. Os profetas, em seus livros, falam de muitas formas de comunicações de espíritos. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, descreve as reuniões mediúnicas dos apóstolos. João recomenda que verifiquemos se os espíritos comunicantes são de Deus ou não, da mesma maneira que o Espiritismo recomenda analisarmos as comunicações. Como diz o grande pensador italiano Ernesto Bosano, as bases da religião estão na mediunidade. Mas encerremos esta rápida exposição com o magnífico episódio da magia e da necromancia na própria Bíblia. Conta-nos o texto sagrado, Números 18, que Moisés recebia a comunicação do Senhor, tendo ao seu redor os 70 anciãos. O Senhor, tirando-o do espírito que havia em Moisés, deu-o aos anciãos, que também passaram a profetizar. Mas nos versículos 24 e 29 vemos o ministro Josué contar a Moisés que 2 jovens, Eudade e Medade, recebiam espíritos no campo. Josué pede a Moisés que os proíba de fazerem isso. E Moisés lhe responde: que zelos são esses, que mostras por mim? Quem dera que todo o povo profetizasse e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Como vemos, Moisés era médium e desejava a mediunidade para todo o povo. Mas queria que os médiuns recebessem os espíritos dentro de normas morais e com elevada espiritualidade, como quer o Espiritismo. Que Deus abra os olhos e os ouvidos daqueles que insistem em dizer o contrário. 32. Fanatismo sectário. As campanhas religiosas contra o Espiritismo recrudescem de quando em quando, nesta ou naquela cidade. E apresentam sempre as mesmas características antirreligiosas das lutas sangrentas de outros tempos. Começam às vezes de maneira piedosa, anunciando a intenção fraterna de salvar as almas transviadas, através de orações. Mas em breve recaem na prática da violência verbal, da deturpação grosseira da verdade e até mesmo do sectarismo desumano, que aconselha a inimizade e alimenta o ódio entre as criaturas. Quando Jesus veio ao mundo, as religiões, em sua esmagadora maioria, eram sistemas exclusivistas de crença, baseados em fortes resíduos da vida tribal, sistemas fechados, que isolavam seus adeptos de qualquer contato com os adeptos de outros sistemas, sustentando-se por meio de prescrições violentas, com maldições e anátemas. A endogamia era um dos princípios básicos dessas religiões primárias. Nem mesmo o judaísmo, que já havia superado a idolatria e o politeísmo, conseguira romper essa estrutura antiquada. Diante de um mundo dividido em religiões de violência, de separatismo e de ódio, Jesus pregou o amor e a fraternidade.
Sua atitude perante o cisma judaico dos samaritanos tornou-se um exemplo vivo dos seus ensinos. O odiado samaritano foi por ele apontado como bom, em contraste com o fariseu formalista, vaidoso, que se julgava eleito de Deus e único intérprete do céu diante dos homens. Os goem, ou estrangeiros, considerados impuros pelos judeus, foram convidados para o banquete da vida eterna. No seu encontro com a mulher samaritana, o Divino Mestre deixou o mais belo exemplo da verdadeira compreensão religiosa. Longe de condenar a mulher e querer convertê-la para a seita em que lhe havia nascido, limitou-se a dizer-lhe palavras de amor e ensinar-lhe que os verdadeiros adoradores de Deus o adoram em espírito e verdade. Ensinou-lhe claramente, como registram os textos evangélicos, que a verdadeira religião não se praticava no Templo de Jerusalém, nem no Monte Garizim, dos samaritanos, mas no coração do homem. Jesus quebrou, assim, o arcabouço tribal das religiões exclusivistas, para ensinar o verdadeiro sentido da religião, que é o amor. Pois o que é religião? Alguma coisa que une ou que desune? Política sectária, acirrando ódios e fomentado divisionismos, ou prática da caridade, segundo a límpida interpretação do apóstolo Paulo, e conforme o ensino de Jesus, que nos manda amar aos próprios inimigos. Vemos assim que combater o espiritismo, em nome da religião, com pregações de ódio, de inimizades, com insinuações maldosas e com deturpações grosseiras da doutrina e da prática espíritas, não é mais do que retroceder a conceitos antiquados sobre religião e sobre salvação. É simplesmente voltar, no tempo e no espaço, aquele mundo de fanatismo sectário que levou o Divino Mestre ao suplício da cruz, em nome de convenções humanas e de interesses imediatistas. Por outro lado, essas campanhas são a verdadeira negação da religião. No passado, como todos sabem, campanhas dessa espécie produziram matanças horríveis, como a da Noite de São Bartolomeu, em Paris, ou as fogueiras inquisitoriais. Foi por esse motivo que Kardec evitou apresentar o espiritismo como uma nova religião, mostrando seu sentido profundamente religioso, apresentando-o como restabelecimento do cristianismo verdadeiro na Terra. Kardec recusou-se, entretanto, a fazer dele um sistema de crença formalista. Os que discordarem dessa posição de Kardec, que foi, aliás, a mesma de Jesus, do mestre divino que Kardec aponta como modelo para a evolução do homem à Terra que combatam o espiritismo no plano da razão, com argumentos e não com as ameaças do ódio sectário. Kardec costumava dizer: se alguém quer nos tirar o espiritismo, que nos ofereça coisa melhor. Os espíritas estão sempre prontos a examinar todas as coisas, como ensinava o apóstolo Paulo. Nenhum espírita está proibido de ler os livros, os jornais, as revistas, os boletins, ou de ouvir os sermões e as palestras referentes a outras religiões. Nenhum espírita é impedido, sob qualquer espécie de ameaça, de entrar num templo de outra religião, de ter amizade com pessoas não espíritas ou de casar-se com ateus, materialistas, católicos, protestantes, budistas ou o que quer que seja. Por quê? Porque o espiritismo não pretende escravizar ninguém aos seus princípios, mas deseja que todos o aceitem livremente, por imperativo da própria consciência de cada qual. Assim, a única maneira eficiente de combater o espiritismo seria provar os seus erros, mostrar aos adeptos, ou aqueles que se interessam por ele, que esta ou aquela religião pode oferecer mais e melhor do que ele. Essa, aliás, seria uma maneira religiosa de combatê-lo. Mas quem a pratica? Quem já se lançou contra o espiritismo dessa maneira religiosa, despertando a alma para maior compreensão da espiritualidade? O que temos visto, e o que vemos constantemente, é justamente o contrário. É a agressão contra a doutrina e os adeptos, a deturpação da verdade, a falta de conhecimento ou de sinceridade na análise do espiritismo, o esforço, consciente ou inconsciente, para apresentá-lo como instrumento do diabo. Que Deus nos auxilie, a todos nós, que vivemos iluminados pelos princípios do cristianismo redivivo, no conhecimento verdadeiro da doutrina espírita, para não aceitarmos a provocação dessas lutas antifraternas. Que saibamos preservar,
diante dos adversários agressivos, a serenidade e o amor que o Cristo pregou ao mundo de violência a seu tempo. 33. Religião espiritual. A difusão do espiritismo é feita através da boa vontade humana, assistida pelos espíritos. Quando o historiador do futuro quiser fazer o levantamento histórico do fenômeno espírita, defrontar-se-á com este dado espantoso: o espiritismo difundiu-se sem apoio contra a vontade de todas as instituições sociais dos séculos XIX e XX. E nem sequer o movimento espírita constituiu-se numa instituição capaz de amparar sua propagação. Pelo contrário, em todo o mundo, o movimento espírita desenvolveu-se no plano da mais pura democracia, da mais ampla liberdade, num processo que, no bom sentido do termo, podemos chamar anárquico. O próprio cristianismo primitivo apoiou-se, inicialmente, na poderosa instituição do judaísmo. Depois, ao se destacar das sinagogas, erigiu-se imediatamente em nova instituição, organizada em forma de igreja. A reforma protestante amparou-se no poder temporal dos principados alemães, convertendo-se imediatamente, logo no nascedouro, em poderosa organização eclesiástica. As sociedades ocultas seguiram sempre o modelo institucional dos antigos mistérios orientais. Mas o espiritismo não seguiu nenhum desses caminhos. Nasceu como um movimento livre, impulsionado apenas, como dizia Kardec, pela força das coisas, e, embora tremendamente combatido por todos os lados, propagou-se por todo o mundo. Compreendemos a natureza desse fenômeno curioso ao nos lembrarmos da maneira espontânea e autônoma por que foram sempre criadas as sociedades espíritas, a partir da célula máter da Sociedade Espírita de Paris, organizada pelo próprio Kardec. Não se tratava de uma organização de tipo eclesiástico, mas puramente civil. Associação de estudos, com personalidade jurídica, amparada exclusivamente no direito comum que a lei assegura a todos. Kardec não se arrogou jamais um título qualquer de chefe e ninguém lhe conferiu jamais semelhante título. Sua posição decorria do trabalho por ele desenvolvido. Foi um chefe natural. Depois dele, as organizações nacionais e internacionais de espiritismo, na Europa e na América, não seguiram outros sistemas. Agora mesmo, quando se desenvolve em nosso país um amplo trabalho de unificação do movimento espírita, essa unificação não se processa de maneira coercitiva, com base no princípio de autoridade institucional, mas no plano da mais pura democracia. O movimento unificador é antes de tudo um processo de aglutinação fraterna das associações doutrinárias, sob a autoridade única da própria doutrina. Não há chefes, nem organismos autoritários. O espírito da unificação é a fraternidade cristã, ensinada por Jesus. Nada exprime melhor a natureza espiritual da religião espírita, do que o processo mesmo do seu desenvolvimento. As religiões, em geral, incorporam-se em grandes organismos sociais. Transformam-se, por isso mesmo, em instituições rigidamente estruturadas. Seu espírito, o sopro que as anima, enquadra-se numa forma eclesiástica. Essa forma, à semelhança do corpo humano, restringe muitas vezes asfixia o dinamismo interior que gerou as religiões. Henri Bergson estudou esse processo, considerando as religiões institucionais como estáticas, mas reconheceu a existência de uma religião dinâmica, que não se sujeita às formas de rígida estruturação social. As conclusões de Bergson nos lembram o ensino de Jesus à mulher samaritana: tempo virá, em que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e verdade. Libertar o espírito religioso das formas institucionais, libertá-lo das formas literais, como ensinava Paulo, em sua referência à letra que mata, e permitir à religião a sua plena realização espiritual, eis a finalidade do cristianismo, que o espiritismo vem objetivar em nosso tempo. O sacerdócio organizado é o cadáver da religião, diz Emmanuel. O espiritismo, no seu aspecto de consolador prometido pelo Cristo, procura atingir o plano da religião espiritual. Conan Doyle, o grande escritor inglês, o chamou de religião psíquica. As pessoas que realmente se interessam pelos valores religiosos,
não pelos valores sociais incorporados às instituições religiosas, mas pelos valores espirituais que constituem a essência da religião. Encontrarão no Espiritismo a fonte pura que procuram. O movimento espírita é um sopro espiritual que percorre o nosso tempo, levantando as almas do velho apego ao formalismo e ao autoritarismo, para lhes conferir o direito à liberdade e o senso de responsabilidade que decorre desse direito. Não importa que poucos adeptos compreendam isso. Não importa que em muitos núcleos doutrinários encontremos ainda um ranço de um misticismo superado pela doutrina. Os erros pertencem aos homens, decorrem de suas imperfeições, do próprio processo evolutivo em que se encontram. Mas a mensagem pura da doutrina eleva-se acima dos homens e dos erros, convidando-nos a todos, sem exceção, para uma compreensão mais ampla e mais bela do mundo e da vida. 34. Perante o Natal. As atitudes exageradas podem produzir o contrário do que desejamos. Encarar o Natal com exagerado misticismo não serve para exaltá-lo, mas para diminuí-lo. Quando dizemos que ele representa o nascimento do próprio Deus entre os homens, provocamos a dúvida e a descrença nas pessoas de temperamento racional. Da mesma maneira, quando consideramos o Natal como uma simples lenda piedosa, provocamos a repulsa dos que, no plano religioso, sentem a realidade da sua mensagem. Nessas duas formas de exagero, encontramos as duas forças em conflito, alinhadas nos campos antagônicos da crença e da descrença. Mas o Espiritismo surge entre elas como uma espécie de mediador, explicando a fé à luz da razão e examinando a razão à luz da fé. Demonstra o perigo das atitudes extremas e procura restabelecer o equilíbrio. Sua advertência pode traduzir-se pelo conhecido adágio: nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Num estudo sobre a natureza do Cristo, publicado em obras póstumas, Kardec nos oferece esta contribuição para o esclarecimento do problema. A questão da divindade de Jesus surgiu gradativamente. Nasceu das discussões levantadas a propósito das interpretações que deram às palavras Verbo e Filho. Só no quarto século uma parte da Igreja adotou, em princípio, semelhante dogma resultou, portanto, de decisão dos homens e não de uma revelação. Analisando a significação das duas palavras acima citadas, bem como das expressões bíblicas Filho de Deus e Filho do Homem, Kardec mostra a impossibilidade lógica de se considerar Jesus como sendo o próprio Deus. Aquele que nasceu em Belém não era, portanto, o Criador Supremo, mas apenas um seu enviado. É o que ele explica nas seguintes palavras: a qualidade do Messias, o enviado, que lhe é atribuída, em todo o curso dos evangelhos, implica uma posição subordinada, com relação àquele que envia. O que obedece não pode ser igual ao que manda. Kardec examina ainda as profecias sobre o nascimento de Jesus e a opinião dos apóstolos a respeito da sua divindade. Quanto às profecias bíblicas, conclui, a distinção entre Deus e seu futuro enviado acha-se ali caracterizada da maneira mais formal. No tocante aos apóstolos, o que se deduz das epístolas e do livro de Atos é que eles consideravam Jesus como um homem profeta, escolhido por Deus. E acrescenta Kardec, sempre com referência ao dogma de encarnação de Deus, não foi entre os apóstolos que teve origem a crença na divindade de Jesus. Ao contrário, porém, do que dizem os adversários do Espiritismo, Kardec não nega a divindade de Jesus. Admite-a, mas não como a forma extrema da encarnação de Deus, tão comum ao pensamento mitológico. Para Kardec, e portanto para o Espiritismo, Jesus possuía uma natureza divina, decorrente de sua elevada posição espiritual. Divino é o que está acima do humano, o que supera a fragilidade da natureza semi-animal dos homens. São claras as conclusões de Kardec. Jesus era um Messias divino, pelo duplo motivo de haver recebido de Deus a sua missão, e de suas perfeições o colocar em relação direta com Deus. Estamos, assim, no meio termo. E como no meio se encontra a virtude, segundo ensinavam Aristóteles e Tomás de Aquino, encontramos na posição espírita a solução racional do problema. Não uma solução forjada intelectualmente,
mas tirada do próprio exame dos textos sagrados e confirmada através do estudo histórico e da lógica mais rigorosa. Os textos mostram o que já vimos acima. O estudo histórico do problema das encarnações divinas revela que se trata de uma herança mitológica. O exame lógico demonstra a impossibilidade da encarnação finita do poder infinito que rege o universo. A criança que nasceu em Belém, na noite tradicionalmente fixada como a do Natal, é o mais elevado espírito que já passou pela Terra, no cumprimento da mais pura e mais alta de todas as missões. Criatura divina, porque superava, em sua elevação espiritual, a condição humana, mas jamais o próprio Deus. Nem mesmo os descrentes podem negar isso, quando examinam a mensagem superior que Jesus nos trouxe, o exemplo que nos deu e as consequências da sua passagem entre nós. Ninguém jamais produziu tamanha transformação no mundo, continuando a operar no coração dos homens, no sentido de uma revolução cada vez mais profunda. Os cristãos escolheram uma data mitológica para a fixação do Natal. Era a data tradicional do advento messiânico nas civilizações antigas. Não importa que essa data não seja historicamente exata. Ela se mostra impregnada, tradicionalmente, de vibrações de adoração e de respeito. O Espiritismo procura libertar o pensamento religioso da herança mitológica, mas não pretende modificar as datas tradicionais. Por isso, os espíritas se unem a todos os cristãos, na comemoração do Natal. Mas devem procurar, como ensinou Kardec, em vez de exaltar o aspecto mitológico da tradição, aprofundar o significado da mensagem evangélica. 35. Bases bíblicas. As Escrituras são contra o Espiritismo, escreve-nos um leitor, e a verdade é que os espíritas são obrigados a torcer os textos, para adaptá-los mal e mal às suas ideias. Gostaria de ver como o irmão responderia a esta acusação, que me vem sendo proposta por amigos de várias denominações religiosas. A resposta só poderia ser uma refutação direta, nestes termos: as Escrituras confirmam o Espiritismo, oferecendo-lhes mais sólidas bases históricas e proféticas. Mas ainda do que isso, anunciam o Espiritismo. O leitor poderá argumentar que numerosos teólogos, sacerdotes e religiosos em geral, baseiam-se exatamente nas Escrituras para refutarem os princípios espíritas. Responderemos que aos exegetas das várias correntes anti-espíritas podemos opor a exegese espírita, que por sua vez encontra apoio em muitas interpretações esclarecidas dos próprios meios contrários. As Escrituras, que são o caso do Velho e o Novo Testamento, por sua riqueza espiritual e histórica, tem servido às mais diferentes interpretações. Mas já advertiu o apóstolo Paulo que a letra mata e o espírito vivifica. A interpretação espírita, respeitando a letra, não se prende a ela, mas procura penetrar-lhe o espírito. Descartes colocou, como primeira regra do seu método renovador, o princípio da evidência, advertindo que se deve evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção. Essa advertência continua a ser rejeitada pelos exegetas bíblicos, que permanecem na fase anticartesiana do conhecimento, apegados às suas prevenções e julgando precipitadamente. Fato, aliás, historicamente justificável, quando compreendemos que as raízes do falso conhecimento, combatido pela revolução cartesiana, estão justamente no dogmatismo religioso. Interpretando as Escrituras na base de premissas já estabelecidas pela fé, e ideias feitas e cristalizadas no tempo, os exegetas anti-espíritas não conseguem descobrir a evidência espírita dos textos bíblicos. Ainda há pouco o editorial Victor Hugo, de Buenos Aires, lançou nova edição de um livro valioso, O Espiritismo na Bíblia, de Henrique Sterck, para o qual chamamos a atenção do nosso missivista. Em português temos um livro importante, De Cá e de Lá, do professor Romeu Amaral Camargo, ex-diácono da Primeira Igreja Presbiteriana Independente, desta capital, convertido ao Espiritismo, do qual se tornou um dos mais fervorosos praticantes e pregadores em nosso estado. Nesse livro, o saudoso professor e advogado analisa várias passagens bíblicas, demonstrando a evidência dos fatos mediúnicos, a começar da própria revelação da lei a Moisés.
Mas desde Kardec e Leon Denis, o leitor encontrará importantes informações sobre a natureza mediúnica das Escrituras, na bibliografia espírita. Vejamos um pequeno trecho do livro do professor Amaral Camargo, desde o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, até o último, o do Apocalipse ou da Revelação, só vemos o ensino ministrado por espíritos. O próprio Moisés não ouviu diretamente a voz de Deus, mas a dos espíritos. É o apóstolo Paulo quem o afirma: vós, que recebestes a lei por ministério dos anjos, do latim, angelus, mensageiro, o que anuncia. A lei foi anunciada pelos anjos. Atos 7:53, Hebreus 2:2. Anjos são espíritos, afirma o apóstolo, Hebreus 1:7. Steck, em suas pesquisas bíblicas, chegou à conclusão de que quase todas as bases principais da doutrina espírita moderna eram mais ou menos conhecidas pelos descendentes do povo de Moisés. Lembra, aliás, como faz o professor Amaral Camargo, várias passagens bíblicas referentes a comunicações mediúnicas, nas quais o texto é de tal maneira explícito, que só mesmo a sua distorção pelo pensamento prevenido pode atribuir-lhe interpretação diversa. A verdade, pois, é que as Escrituras constituem poderosa base do Espiritismo, que Kardec apresentou sabiamente como a revelação. A primeira foi a de Moisés, a segunda a do Cristo, a terceira do Paráclito, consubstanciada na doutrina espírita, que representa o coroamento natural, histórico e necessário, das Escrituras. 36. Espontaneidade mediúnica. Em fins de outubro de 1959, deixou a vida terrena o médium e pregador espírita Urbano de Assis Xavier, cirurgião dentista largamente conhecido nesta capital e nas zonas araraquarense e paulista, nas quais residira. Mas Urbano, que desencarnou em Marília, era também conhecido nas demais zonas do estado e em todo o país, em virtude de suas notáveis faculdades mediúnicas, bem como de suas atividades, nos últimos anos, como viajante comercial. Incansável trabalhador da seara, discípulo de Cairbar Chutel, procurava semear por toda parte os princípios espíritas, através de suas preleções e da própria conversação comum, ao mesmo tempo em que demonstrava a realidade do espírito através dos seus extraordinários dons mediúnicos. Urbano de Assis Xavier foi uma réplica viva a diversas objeções que os adversários do espiritismo fazem à doutrina. De família católica da Bahia, criado em ambiente católico, tornara-se presidente de congregação mariana e acabara contraindo matrimônio com uma jovem filha de Maria. Logo depois do casamento, entretanto, sua mediunidade desenvolveu-se espontaneamente, no próprio lar, longe de qualquer influência espírita. E foi o seu guia espiritual, espírito amigo que o acompanhou ao longo de toda a existência, quem lhe indicou o caminho a seguir, ensinando sua esposa a doutrinar o obsessor que o perturbava e aconselhando-o a procurar cair baixo o tel, que o iniciou na doutrina. Esse fato é dos mais significativos, comprovando a realidade absoluta da comunicabilidade dos espíritos. Urbano dirigiu-se a Matão, contando a Chuteu o que se passava, e recebendo deste as primeiras lições de espiritismo. Até então, a doutrina lhe parecera terrível heresia, da qual desejava manter-se afastado. Uma vez, porém, esclarecido o seu caso e desenvolvida a sua mediunidade de maneira definitiva e completa, ele e esposa tornaram-se espíritas. Ambos convertidos ao espiritismo por força dos fatos e graças à intervenção espontânea dos espíritos, sem qualquer participação de influências humanas, pois a participação de cair baixo o tel só ocorreu mais tarde, por indicação dos próprios espíritos. Não vivendo o casal em ambiente espírita, não tendo nenhuma ligação com o espiritismo e nada conhecendo do assunto, ficam inteiramente excluídas do caso as falsas hipóteses de sugestão e de influência do meio. No desempenho de sua missão mediúnica, Urbano tornou-se um dos mais admiráveis instrumentos de comunicação espírita em nosso país. Médium inconsciente, ou seja, dos que não guardam lembranças das comunicações dadas por seu intermédio, transformava-se de tal maneira ao receber o espírito comunicante que esse era facilmente reconhecido pelas pessoas amigas, sem necessidade de dizer o nome.
Chegava às vezes à transfiguração, transformando o seu rosto com traços do espírito comunicante, como tivemos ocasião de observar. Nos últimos tempos, desenvolveu também a mediunidade de voz direta, caindo em transe enquanto os espíritos falavam diretamente com os presentes, vibrando a voz em pleno ar. Tivemos ocasião de palestrar com entes queridos através desse maravilhoso fenômeno, em sessão realizada com Urbano e Marília, e na mesma sessão outras pessoas puderam fazer o mesmo. Possuía também, em alto grau, a mediunidade curadora, tendo realizado curas espantosas, como podem atestar os seus numerosos amigos, por toda parte. Sabendo-se possuidor desse dom, estava sempre disposto a atender aos necessitados, mesmo com sacrifício de seus interesses pessoais e profissionais. Quantas vezes o vimos sofrer tremendamente, sob a influência de entidades inferiores, para libertar criaturas perseguidas. Submetia-se alegremente ao sofrimento, que uma vez passado se convertia em motivo de grande satisfação, diante dos resultados obtidos. Quantas vezes tivemos o seu auxílio mediúnico em casos difíceis, com sacrifício de seus interesses mais urgentes. Esse médium polimorfo, entretanto, não sofria de desequilíbrios psíquicos ou mentais de qualquer espécie. Era um homem normal, de aspecto saudável, fisionomia corada e radiante de simpatia humana, espírito ágil, objetivo, prático, muito mais voltado para os problemas cotidianos do que para os mistérios do além. Nenhuma preocupação mística, a não ser o sentimento religioso comum. Quantos o censuravam por isso, no meio espírita, sem compreenderem o valor desse fato para a refutação de tantas hipóteses absurdas sobre a natureza anormal dos médiuns. Urbano era uma réplica viva a essas teorias anti-espíritas. Nele se fundiam, ao mesmo tempo, o médium extraordinário, de variadas faculdades, e o homem prático, voltado para os problemas da vida. Que maravilhosa resposta aos forjadores de teorias mórbidas sobre a mediunidade! Mesmo durante a vida do médium, tivemos várias oportunidades de relatar, nesta sessão, importantes fatos ocorridos com ele, inclusive comunicações perfeitamente identificadas, como a do escritor e jornalista Galeão Coutinho, que Urbano não conhecera. A pouco e pouco iremos publicando outros fatos, que agora poderemos divulgar com mais liberdade. O sepultamento do corpo atraiu a Marília numerosos amigos do médium, fazendo-se representar diversas associações espíritas de toda a Alta Paulista. O jornal Espírito Clarim, de Matão, já publicou, na sua tradicional seção coletânea, a primeira comunicação psicográfica do espírito, que tem ainda se manifestado em ambientes amigos, reafirmando a sua fé inabalável na doutrina e comprovando a sua incansável pregação da imortalidade. É assim também, e não apenas com exemplos estranhos, que os pregadores espíritas provam o que ensinam. 37. A reencarnação e a cultura. Num livro recentemente lançado em Buenos Aires, pela editorial Victor Hugo, com o título Las Vidas Sucessivas, declara o escritor espírita Santiago Boceiro que o princípio da reencarnação se encontra em todas as grandes religiões do mundo. E acrescenta, em todas elas encontra-se o pensamento da reencarnação, às vezes velado pelo símbolo, e outras vezes nitidamente expresso, com as consequências morais e espirituais que dessa verdade decorrem. O Espiritismo defende o princípio da reencarnação como verdade tradicionalmente reconhecida, não só na religião, como também na filosofia. E contrariando os que colocam o cristianismo em oposição a esse princípio, sustenta a sua presença nos evangelhos. Como em todos os problemas que enfrenta, entretanto, o Espiritismo não faz afirmações apressadas a respeito desse importante assunto. A análise espírita dos textos evangélicos ainda não pôde ser refutada pelos opositores, que em geral preferem combatê-la com afirmações de natureza dogmática, fundadas na autoridade convencional. Assim, a referência de Boceiro é também verdadeira para o cristianismo. Entre as passagens evangélicas referentes à reencarnação, destacam-se, por sua ênfase, a declaração de Jesus sobre a volta de Elias, na pessoa de João Batista,
e o ensino de Jesus a Nicodemos sobre a necessidade do novo nascimento. A essas duas passagens os cristãos anti-reencarnacionistas opõem tão somente interpretações do texto, na base dos dogmas de suas igrejas. No caso de Elias, por exemplo, alegam que não se tratava de reencarnação, mas de uma referência à conduta de João, que andava no espírito de Elias. No caso de Nicodemos, o novo nascimento é interpretado como regeneração pela água do batismo. Kardec admite esta última interpretação, como subsidiária, mas sustenta a impossibilidade de se desvirtuar o texto, que é de uma claridade meridiana, principalmente nesta passagem de Mateus 11, 12 a 15. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam são os que o conquistam. Pois todos os profetas e a lei até João profetizaram, e se quereis recebê-lo, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos, ouça. Mais incisiva ainda a declaração de Mateus em 17, 10 a 13. Então conheceram os discípulos que de João Batista é que ele lhes falará. Quer dizer, quando o texto assegura que Jesus falara da volta de Elias no corpo de João, e que os discípulos compreenderam isso, é impossível torcer-se o sentido do texto, sem violentar o Evangelho. Quanto ao renascimento como regeneração pela água do batismo, Kardec lembra o sentido da palavra água no tempo de Jesus e em toda a antiguidade. A água representava a matéria, em oposição ao espírito. O mundo havia surgido da água, por impulso do espírito. Assim pensavam os místicos do mais remoto passado, assim pensava o filósofo Tales de Mileto, e esse mesmo pensamento nos é apresentado na Bíblia. O Espírito de Deus flutuava sobre as águas, ou ainda, que as águas produzam animais viventes, como vemos no Gênesis. Dessa maneira nascer da água e do Espírito é nascer da matéria e do Espírito. Kardec lembra ainda as passagens bíblicas referentes à reencarnação, mostrando que esse princípio era conhecido entre os judeus pelo nome de ressurreição. Não só o cristianismo, portanto, como herdeiro natural do judaísmo, é reencarnacionista, mas também essa religião. E encarecendo a importância do princípio, Kardec afirma, sem a preexistência da alma e a pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso mesmo, deram lugar a tão contraditórias interpretações. Este princípio é a chave que lhes há de restituir o verdadeiro sentido. Mas além das passagens evangélicas que afirmam o princípio da reencarnação, o Espiritismo se apoia, como acentua Kardec, nas leis da lógica e nas observações da ciência. O princípio espírita da reencarnação não decorre de interpretações sectárias do texto evangélico. É um princípio lógico, e nesse plano de uma solidez inabalável, mas é também cientificamente demonstrável. Os espíritas consideram a reencarnação como lei natural, comprovada pela observação e pela experiência científica. Para combatê-lo ou criticá-la, portanto, é indispensável o conhecimento dessas investigações. O professor Carlos Castanheiras, no prefácio que escreveu para o livro de Santiago Boceiro, acentua o conhecimento da reencarnação e de seu princípio conexo, a lei de causa e efeito, determinará uma modificação favorável na cultura do homem ocidental. E logo mais, cheio de confiança no futuro, acrescenta, embora a noite de nossa cultura seja um tanto prolongada, tudo anuncia a proximidade de uma grande e magnífica aurora. A luz avança, e já se vislumbra, no mundo arquetípico do pensamento ocidental, o epicentro das grandes transformações religiosas e sociais, reencarnação, palingenesia. Em livro anterior, já dissera o escritor Humberto Mariotti que o Espiritismo aguarda o esclarecimento, em nosso mundo, do problema da reencarnação. Esclarecimento que terá de vir de duas fontes, a científica e a religiosa. Estas são as palavras de Mariotti, como uma estrela de amor. A ciência espírita continuará iluminando o caminho de todos os peregrinos que marcham em busca da verdade. Não se poderia exprimir esse fato de maneira mais bela. Enquanto em nosso mundo materialista, desesperado pela concepção absurda da unicidade de existência, reina completa confusão quanto ao destino do homem,
O espiritismo espera no horizonte, como uma estrela de amor, o momento de lançar os raios de luz sobre a nossa cultura. Sem o princípio da reencarnação, a vida se torna intolerável, para todos aqueles que não se contentam com as condições materiais, aspirando a melhores condições. Por outro lado, o próprio sentido da existência humana desaparece. E ainda mais, como dizia Kardec, os próprios textos religiosos, particularmente os evangélicos, tornam-se ininteligíveis. Isso não quer dizer, entretanto, que tenhamos de aceitar a reencarnação somente porque ela representa uma explicação da vida. Esse motivo, por si só, seria ponderável, mas no caso da reencarnação há muito mais do que isso. Ela não somente explica a vida humana, como também se impõe à razão de maneira imperiosa, através da lógica, das mais profundas tradições espirituais do homem e dos próprios fatos. Quem estuda em profundidade o problema da reencarnação, acaba admirado de que tantas pessoas se esforcem por negá-la, que fechem os olhos à sua evidência, quando tão amplas perspectivas ela abre ao pensamento. Vejamos uma comparação, proposta por Kardec, das possibilidades das várias teorias sobre o destino humano. 4 alternativas se apresentam ao homem, para o seu futuro além da morte. Primeira, o nada, segundo a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal, conforme a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarta, a individualidade, com progressão ilimitada, segundo a doutrina espírita. Prosseguindo na análise dessas alternativas, diz Kardec, conforme as duas primeiras, os laços de família rompem depois da morte, não restando nenhuma esperança de se reatá-los. Com a terceira, poderão reencontrar-se os que estiverem no mesmo meio, que tanto pode ser o inferno, quanto o paraíso. Com a quarta, isto é, a da pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradativo, há a certeza da continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família. Além desses argumentos de ordem moral, temos de considerar os que resultam das observações e experiências científicas. A reencarnação, que se impõe ao pensamento como uma solução lógica do problema da vida, impõe-se também ao observador e ao experimentador, através de fatos eloquentes, que tanto aparecem na história, quanto no momento presente. Como explicar-se, por exemplo, o caso das lembranças de vidas anteriores, verificadas espontaneamente em crianças de tenra idade, ou os casos de referências precisas a outras encarnações, nas experiências hipnóticas de regressão da memória. O princípio da reencarnação, como se vê, é bem mais sério do que pode parecer à primeira vista e não pode ser refutado com simples argumentos. 38. Jesus e Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Estas palavras de Jesus, que tamanho espanto causaram a Nicodemos, ainda hoje não foram compreendidas em seu verdadeiro e mais profundo sentido. Embora os primeiros cristãos tenham admitido o princípio reencarnacionista, que desenvolvia, definia e esclarecia o dogma judaico da ressurreição, segundo explica Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, e embora na era patrística ainda ele fosse aceito, como vemos no caso de Alexandria, segundo Leon Denis em Cristianismo e Espiritismo, a partir do IV século da nossa era as igrejas cristãs se afastaram dessa concepção. Desde então, um denso véu caiu sobre a mente ocidental, que se fechou no conceito da unicidade da existência, dando interpretação a apenas simbólicas palavras de Jesus. Nascer de novo, de acordo com a interpretação simbólica, é simplesmente transformar-se o homem pela regeneração. Entretanto, a verdadeira regeneração não pode ser feita no curto espaço de tempo de uma existência terrena. O princípio da reencarnação envolve o conceito de regeneração em maior amplitude. O espírito se reencarna para esse fim. O objetivo mesmo da reencarnação é a regeneração, a transformação progressiva do ser, que evolui através do tempo, graças às oportunidades que Deus lhe concede, nas vidas sucessivas. Assim, os que aludem à reencarnação com desprezo, advertindo que o necessário é a regeneração,
nada mais fazem do que provar que ignoram o assunto em causa. Kardec esclarece, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que a interpretação do nascer de novo, como regeneração, não pode ser aplicada a todos os trechos evangélicos referentes ao problema. A expressão nascer de novo pode ser entendida como transformação moral e espiritual, mas quando não estiver num contexto que lhe indique sentido mais concreto e imediato. Ora, acontece que as palavras de Jesus a Nicodemos não se referem apenas à necessidade de transformação moral. A própria pergunta de Nicodemos ao mestre, cheia de espanto, é uma prova disso. Como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe, e nascer outra vez? Jesus esclarece o problema, e Nicodemos espanta-se de novo. Como se pode fazer isso? E então Jesus lhe retruca de maneira decisiva: Tu és mestre em Israel, e não sabes estas coisas? E logo mais acentua: Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como me crereis se eu vos falar das celestiais? João 3, 1-12. Tudo é tão claro, tão incisivo, tão luminoso, nesse diálogo, que ficamos admirados de ver como a sua incompreensão pode se prolongar através dos séculos. Jesus lembra a Nicodemos que ele era mestre em Israel, porque os judeus, como ensina Kardec, admitiam a reencarnação, com o nome de ressurreição. Ao mesmo tempo, Jesus lembra que, ao tratar da reencarnação, não está falando de coisas celestiais, incompreensíveis para o homem apegado à terra, mas de coisas terrenas, de fatos que diariamente se repetem na face da terra. Pode-se argumentar que Nicodemos revela desconhecimento da reencarnação. Isso é evidente. Mas Kardec assinala, com clareza, que os judeus, nesse ponto, como em tantos outros, não tinham ideias bastante claras e alimentavam numerosas divergências. Jesus responde esclarecendo o assunto e chamando a atenção do seu interpelante para a importância do problema. Um argumento de Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, é digno da maior atenção: a ideia de que João Batista era Elias, e de que os profetas podiam voltar a viver na terra, encontra-se em muitas passagens dos Evangelhos. Se esta crença fosse um erro, Jesus a teria combatido, como o fez com tantas outras. Longe disso, ele a sancionou com toda a sua autoridade, e a pôs como princípio e condição necessária, quando disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E insistiu: não te maravilhes de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. A variação do tratamento assume significação profunda. Te disse a ti, que vos é necessário a vós, e portanto a todos os homens, nascer de novo. 39. A magia da água. Os ritos de purificação, usados nas tribos primitivas, adquiriram formas diversas, nas religiões, relativas às diversas fases do desenvolvimento da civilização. É bem conhecido o problema da pureza e da impureza no mundo judaico. Entre os ritos prescritos para transformar o impuro, para lhe tirar a nódoa, a mancha, o pecado, figurava a ablução. Maurice Gogel, deão da Faculdade Livre de Teologia Protestante de Paris e professor da Sorbonne, ensina no seu livro, Les Premiers Temps de l'Église, que os ritos da ablução estavam grandemente espalhados na Palestina do primeiro século da nossa era. E acentuando que o batismo de João não seria, talvez, mais que um caso particular dessa generalização, declara ainda: o batismo de João poderia, na intenção deste, devolver a qualidade de filho de Abraão aos judeus que a tivessem perdido, pelos seus pecados. Gogel vai mais longe na sua análise, advertindo que o batismo cristão parece ter o seu protótipo no batismo judeu dos prosélitos. A magia da água era largamente admitida na antiguidade mística, e sua influência é ainda hoje dominante nos rituais e nas formas sacramentais de grandes religiões, cristãs e não cristãs. Essa forma de ritualismo primitivo, com o poder impressionante do seu simbolismo místico, serviu para substituir, entre os cristãos judeus, o rito sangrento da circuncisão, que Pedro e outros apóstolos, chamados judaizantes pelo convertido de Damasco, pretendiam conservar no cristianismo.
E ainda Gogel quem nos ensina. A conversão de um certo número de discípulos de João Batista explicaria talvez a adoção pela igreja do rito batismal, que Jesus não praticara no seu ministério pessoal. Entretanto, a adoção desse rito foi sobretudo determinada pela necessidade, que se impunha à igreja, de possuir um rito de agregação que delimitasse. Quando verificamos que, nas próprias faculdades de teologia, há professores de renome, capazes de compreender o problema histórico da assimilação do ritualismo primitivo pelas formas de religião superior, não podemos estranhar que o Espiritismo se recuse a aceitar a tese do renascimento pela água do batismo, como possível substituto da reencarnação. A fragilidade lógica dessa tentativa de substituição é evidente. A pesquisa histórica nos mostra o significado da água como símbolo da fecundidade material, e a constante analógica dos textos evangélicos, que é a linguagem figurada de Jesus, não autoriza ninguém a sustentar um sentido literal para sua referência ao nascimento através da água. Além disso, como acentua Kardec, o próprio dogma da ressurreição, que o apóstolo Paulo estendeu a todos os homens e consta das crenças judaicas mais arraigadas, é poderoso argumento a favor da reencarnação. Nascer da água e do espírito, ou da carne e do espírito, como declara o texto, é simplesmente renascer, ou em linguagem espírita, reencarnar-se. A alegação de que a reencarnação pertence a crenças ou religiões orientais não tem nenhum sentido. O próprio cristianismo era uma religião oriental, que o Ocidente adotou. O princípio da reencarnação figura nas tradições do Ocidente, particularmente na religião dos celtas, nas Gálias, na Irlanda e na Escócia. Trata-se, na verdade, de um princípio universal, encontrado em todas as latitudes do globo e em todas as épocas. Jesus o ensinou a Nicodemos e o confirmou aos apóstolos, no caso de Elias. Pais da Igreja o admitiram, como vemos no caso de Orígenes e Clemente. A tradição cristã, e antes dela a judaica, estão marcadas por esse princípio. As fontes gregas da filosofia, de que se serviram Agostinho e Aquino, entre outros, para modelar uma teologia cristã, são também reencarnacionistas. Como, pois, queremos apontar a reencarnação como uma espécie de corpo estranho no pensamento cristão? Nada mais insustentável do que isso. O Espiritismo defende a reencarnação como princípio evangélico e o sustenta historicamente na linha das tradições judeu-greco-cristãs. Sustenta ainda esse princípio como herança celta, tipicamente ocidental, vinculada à história do Ocidente, onde os celtas desempenharam papel dos mais significativos, inclusive no Renascimento carolíngio. Além disso, o Espiritismo sustenta o princípio da reencarnação através da investigação lógica, da reflexão ética e da própria pesquisa científica. Para uma refutação, portanto, do pensamento espírita, nesse sentido, não bastam as sutilezas exegéticas. Só seria possível negar a reencarnação, perante o Espiritismo, com uma refutação completa da argumentação espírita e das provas experimentais em que ela se apoia. Até o momento, isso não foi possível, em nenhuma parte do mundo. 40. Religião psíquica. O Espiritismo não tem nenhuma reivindicação a fazer, no terreno do formalismo religioso. Pelo contrário, ao se apresentar como desenvolvimento natural do cristianismo, a doutrina espírita se firma na essência do pensamento cristão, revelada na incessante repulsa de Jesus às práticas formalísticas. Como disse muito bem Conan Doyle, o Espiritismo não é uma religião formal, mas uma religião psíquica. Jesus não aparece, à luz dos estudos espíritas, como redentor sacramental, mas como redentor espiritual. Essa é a razão por que os espíritas não consideram a existência de sacramentos básicos no cristianismo, pois os sacramentos se apresentam ao espiritismo como formas de sobrevivência do pensamento mágico, superado pelo ensino espiritual de Jesus. Bastaria isso para mostrar a impossibilidade de qualquer conciliação do pensamento espírita com as correntes formais do pensamento cristão contemporâneo. Quando as religiões formalistas pregam a salvação pela água do batismo, pela efusão do sangue ou pela graça, o Espiritismo responde com o ensino de Jesus à mulher samaritana,
Os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e verdade. As formas rituais e sacramentais da religião não são mais do que formas. O que interessa, do ponto de vista espírita, é a essência. As formas serviram para conduzir o pensamento humano à espiritualização, mas chegado a esta, o pensamento deve livrar-se do jugo das formas, sob pena de se esterilizar no formalismo. É o ensino de Paulo aos Gálatas, 13:24, ou seja, a lei era o nosso pedagogo, para nos conduzir ao Cristo. O pensamento espírita é dinâmico, e não estático. É evolucionista. As formas rituais e sacramentais têm validade temporal, mas são apenas meios, instrumentos religiosos. Quando, através desses instrumentos, atingimos o objetivo espiritual, não mais precisamos deles. É por isso que o Espiritismo compreende as religiões e pode assumir perante elas uma atitude de tolerância compreensiva. Kardec dizia que o Espiritismo não viera para os que estavam satisfeitos em suas crenças, mas para os que necessitavam de novas concepções espirituais. Reportando-nos ao diálogo de Jesus com a samaritana, podemos interpretá-lo assim: os judeus que desejarem sacrificar animais no templo de Jerusalém, que continuem a fazê-lo. Os samaritanos que desejarem adorar a Deus no Monte Garizim, que o façam. Mas aqueles que já compreenderam a natureza puramente formal dessas atitudes, que bebam a água da vida, adorando a Deus em espírito e verdade. A exemplo da purificação pela água, a aspersão de sangue exerceu grande papel nos ritos primitivos, repercutindo nas formas religiosas da antiguidade. A efusão de sangue purificava e redimia. O pensamento mágico da era tribal está vigorosamente presente nessa crença. Não se trata de um processo religioso, mas de um processo mágico. Jesus, usando a linguagem analógica da tradição oriental, e aplicando-a de maneira penetrante em seus ensinos comparativos, que encontramos em todo o texto evangélico, referiu-se a si mesmo como o Cordeiro de Deus, ou seja, aquele que, à semelhança dos cordeiros vendidos pelos sacerdotes no templo, para o sacrifício remissor, daria a sua vida para salvar os homens. O Espiritismo, com seu método de exame espiritual e investigação histórica dos processos religiosos, põe em evidência o sentido analógico dessas palavras do Mestre. Por isso mesmo, não pode aceitar a ideia mágica da redenção pelo sangue. O que redime é o ensino de Jesus, esse mesmo ensino que o levou ao madeiro, ao sacrifício. É claro que essa posição espírita não pode ser aceita pelos sectários de religiões formalistas. Nem o Espiritismo deseja a aprovação dessas religiões. Compreendendo-as, e reconhecendo o papel de todas elas, no lento processo de espiritualização humana, o Espiritismo as respeita, mas não pode submeter-se aos seus princípios. A intolerância religiosa repele o pensamento espírita como herético e procura combatê-lo por todos os meios possíveis. Mas o próprio conceito de heresia não encontra lugar no pensamento espírita. A religião psíquica, desprendida das formas sacramentais e litúrgicas, liberta as limitações formais, não alimenta a pretensão de absolutismo. É um convite à superação do passado. A análise espírita da história cristã revela que o sacrifício de Jesus foi submetido a uma transfiguração mágica, pela qual esse sacrifício adquire as supostas qualidades da antiga efusão de sangue animal sobre o altar do templo judaico. O ensino analógico foi tomado ao pé da letra. Entretanto, como o objetivo de Jesus era a libertação espiritual do homem, se o sacrifício da cruz não tivesse ocorrido, a sua missão teria atingido resultados mais rápidos e eficazes. Por quê? Simplesmente porque o homem, não matando Jesus, teria revelado maior adiantamento espiritual e, consequentemente, maior capacidade de entender os seus ensinos. O sangue derramado na cruz, longe de significar a redenção, equivale a uma prova de atraso mental da humanidade de então. Foi por causa desse atraso que Jesus anunciou a vinda necessária do Consolador, do Espírito de Verdade, do Paráclito, para dizer aos homens, mais tarde, aquilo que no momento eles não podiam entender. João 16, 12-14. Não queremos, evidentemente,
que os contraditores do Espiritismo aceitem essa tese. Queremos apenas expô-la, para que procure entender a nossa posição, em vez de combatê-la com a intolerância habitual. 41. Sincretismo cristão. A mensagem religiosa do Espiritismo é contrária a toda e qualquer espécie de formalismo. Seu objetivo é o despertar do homem para a compreensão espiritual em espírito e verdade. A tese espírita é a de que o formalismo religioso foi superado pelo Cristo. Até a sua